Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela, eu sou estudante de Medicina Veterinária da PUC, Paraná, e eu tô fazendo esse vídeo como apresentação de um trabalho, né, de um TDE da matéria de Patologia Veterinária da professora Mônica Regina de Matos. Então eu vou falar um pouco sobre essa doença e espero que vocês gostem e ajudem vocês em algum momento dos estudos. Então, começando com esse complexo, né? BVD e MD, né? Por que a gente sempre estuda junto essas duas doenças? A maioria dos casos são apresentados juntos. Porque é um complexo que é o mesmo agente etiológico causador de duas doenças diferentes. Então, a patogenia das duas doenças é diferente, mas o agente etiológico, que é um pestivírus, é o mesmo causador. Então, vai ter algumas diferenças na forma como ela vai se apresentar. Mas o agente etiológico é o mesmo, então a forma de combater é a mesma. Então, talvez para esclarecer um pouco algumas dúvidas, quando a gente vai pesquisar mais a fundo sobre isso, talvez ocorra algumas confusões. A gente tem o BVD, o vírus da BVD tipo 1 e tipo 2. Só que o tipo 2, ele não é tão comentado porque ele ainda está na forma emergente. Alguns surtos, quando acontece, e também visto em outros países, como nos Estados Unidos, é mais falado, talvez, nesse caso, o vírus tipo 2. Mas os principais casos, realmente o causador da diarreia viral bovina é o vírus da BVD tipo 1. Então, aqui a gente vai estar falando sobre ele. E aí, outra coisa que talvez pode confundir um pouco é que, diante disso, esse vírus BVD tipo 1, ele vai se subdividir e vai formar a doença das mucosas quando esse vírus sofreu uma mutação. Então, esse vírus ele já tem a característica de não ser citopático. Quando ele se transforma e se muta, ele vai começar a ser citopático e aí que ele vai estar causando a doença das mucosas. Agora, contextualizando um pouco a doença da BVD, é uma doença muito subestimada por conta dos bezerros PIs, né? Esse é um grande problema dela. Por quê? Eu já vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre isso, o que significa bezerros PIs, mas dando já um spoiler aqui, são bezerros persistentemente infectados. Então, isso vai acontecer por conta da doença, né? Conforme eu vou explicando mais da patogenia dela, que é o caráter de acontecer isso, mas é um grande problema. Por quê? Porque essa doença causa muitos problemas econômicos, né? Causa distúrbios respiratórios, distúrbios gastrointestinais, consequentemente isso vai causar infecções secundárias, né? Vai abrir para ter uma imunossupressão e os animais se infectarem com algum outros vírus e bactérias. Mas também tem problemas reprodutivos e afeta a produção de leite e carne, né, consequentemente. Então, é uma doença conhecida como a doença do rebanho, né? Por isso, a gente tem que estar bem atento, porque ela pode ser uma doença que pode ser subestimada, né? Por conta disso, né? Por conta da não manifestação dos sinais clínicos em alguns casos. E também pode ser confundida com outras doenças, por conta desse amplo acometimento de vários sistemas, né? Só caracterizando um pouco sobre epidemiologia, quando a gente fala de morbidade e letalidade, morbidade significa a capacidade que o vírus tem de infectar. Então, é como se fosse a virulência do vírus, né? Desse agente etiológico, a virulência dele, a capacidade dele ser infectado. Então, é um vírus que é facilmente infectado, ele vai ter uma alta morbidade. E quando ele tem uma alta letalidade, é que ele tem o caráter de acometer os animais e logo eles irem a óbito assim que se infectam. Porém, a doença da BVD, ela é caracterizada por uma alta morbidade, porém uma baixa letalidade. Então, os animais, quando eles acometem essa doença, eles contraem a doença, eles não vão morrer muitas vezes por conta dessa doença. Porém, se um desses animais estiverem na propriedade, eles vão infectar o plantel inteiro, provavelmente, né? Por quê? Porque ele é um vírus com uma morbidade muito alta. Então, ele tem essa capacidade de conseguir infectar
com muita facilidade, o que acomete, o que faz com que tenha muitas percas, porque quando você tem um animal doente, ele vai deixar de produzir, ele vai te dar um prejuízo econômico muito grande, né? E não vai morrer, mas vai acometer por grandes períodos, né? Então, principalmente em propriedades leiteiras, que é onde mais a gente enxerga esse vírus acometendo, além de todo o tratamento que você vai ter que fazer, além de não você ter baixa produtividade do leite, você ainda vai ter que descartar esse leite, porque você vai estar tratando com antibiótico, com remédios, enfim, que não vai poder ser vendido esse leite. Então, é certo que a propriedade vai ter prejuízo econômico. E aí, agora falando do vírus da MD, né, da doença das mucosas, é ao contrário. Ele tem uma alta letalidade, porém uma baixa morbidade. Então, animais que são acometidos com a doença das mucosas, é quase certo que eles vão a óbito, né? Mas, né, pelo menos também a gente tem uma manutenção aí que esse vírus ele não vai ter uma alta morbidade, ele é bem baixo. Então, é difícil dos animais se infectarem com esse vírus, né? Diferente, que é totalmente ao contrário do vírus da BVD. Então, falando, né, sobre a infecção, os bovinos, eles são os mais acometidos, né, independente da raça ou do sexo, eles vão ser acometidos. Os fatores de infecção, né, são os reservatórios e as fontes de infecção, são excreções ou secreções de animais infectados, né? Pode ser secreção nasal, ocular, sêmen, urina, fezes, enfim, tudo que proveniente do animal infectado. Quando o animal saudável entrar em contato, né, ele vai estar contraindo esse vírus. Essa é uma forma de transmissão, né, que seria a forma horizontal de transmissão, e tem também a forma vertical, que é quando uma fêmea se infecta e ela transmite para o seu feto no período gestacional. E aí a gente pode separar em fases de período gestacional que vai acometer diferentemente o filhote, né? Se a fêmea, por exemplo, se infectar no período inicial da gestação, no primeiro terço, geralmente esse embrião não vai conseguir ser compatível com a vida, então ele vai ser natimorto ou aborto, né? Quando ela se infectar no segundo terço gestacional, provavelmente acontece hipoplasia cerebelar, que são malformações congênitas, né? Anomalias, melhor. E aí o pior disso tudo é que no fim da gestação, no terço final, se essa fêmea se infectar com esse vírus durante os 60 até os 120 dias gestacional, o bezerro ele vai nascer PI, que é o que eu havia falado no começo do vídeo, né? Então, PI significa persistentemente infectado ou portador imunotolerante. Então, o grande problema é que quando ele recebe esse vírus no terço final da gestação, o organismo dele reconhece como próprio uma proteína. É um vírus que ele está recebendo, mas o organismo dele, como está nessa fase gestacional, ele vai reconhecer como sendo uma proteína e ele não vai ter reação imunológica para isso. Ele vai conviver normalmente e não vai ter problemas. Então, não vai apresentar sinal clínico nenhum. Continuando, então, falando um pouco sobre bezerros PIs, né? A grande explicação é que, além ele ter esse contato com o vírus no terço final da gestação, e com isso ele não vai produzir reação imunológica nenhuma, porque o organismo dele vai reconhecer como próprio, ele vai estar infectando com isso o plantel todo, ele vai ser uma fonte de infecção para todo o plantel a vida inteira, porque ele vai estar sendo virêmico, né? Ele não vai ter reação, é difícil, a não ser que você esteja à procura
se existe, né, um bezerro PI na propriedade, é muito difícil de você identificar, né, a não ser com sorologia, você fazendo testes, né, senão ele não vai apresentar sinal nenhum, porque ele não vai ser imunossuprimido de nenhuma forma por conta dessa doença, porque para ele isso não é uma doença, para o organismo dele ele não reconhece como sendo uma doença. Então, além desse fator, ainda tem outro fator, que lembra que no começo do vídeo eu falei sobre o vírus ser citotóxico e não citotóxico, né? Então, o vírus da BVD, ele é não citotóxico. E aí, quando ele tá dentro desse organismo desse bezerro PI por longos períodos, que é o que acontece, né, nesses casos, porque ele nunca vai morrer de BVD, o bezerro PI, acontece que vai ocorrer uma mutação desse vírus, né? E o vírus que era não citotóxico passa a ser citotóxico, que é o que vai caracterizar a doença das mucosas. Então, aí também vem a questão da morbidade e da letalidade, né? Porque lembra que o vírus da BVD, ele é alta morbidade, ele transmite muito, mas ele não mata com tanta facilidade. Já o vírus da doença das mucosas, ele é muito letal. Então, provavelmente esse bezerro PI, ele vai acabar morrendo por conta dessa transformação, dessa mutação do vírus, por conta de contrair a doença das mucosas. Também sendo fonte, além de BVD, ele vai ser fonte de MD também para o plantel, né? Além de tudo isso ainda. Sinais clínicos, então, de MD é febre, ataxia, anorexia, depressão, taquicardia, taquipneia, descarga nasal mucopurulenta, lacrimejamento, diarreia aquosa, podendo ter coágulos de sangue. E geralmente, quando tem esse sinal clínico, o animal vai a óbito em até 10 dias por conta de uma desidratação severa, né? Lesões em cavidade nasal e oral e cialorreia, por conta disso também, e infecções bacterianas secundárias. Animais que possuem MD de forma crônica, você pode desconfiar quando esses animais tiverem lesões que não cicatrizam ou problemas reprodutivos inexplicáveis. Não se sabe porque nascem natimortos, não conseguem. Enfim, qualquer problema reprodutivo que não tem uma explicação, né, ali que seja realmente do problema, então você começa a desconfiar de MD, né? Se não tiver algum desses outros sinais clínicos, também para você poder fazer a relação. Sobre as lesões de BVD são mais do acometimento do sistema digestório. E as lesões de MD são mais severas, né? São mais graves. As lesões macroscópicas, a gente vai encontrar úlceras profundas, escamação de pele de nariz, lábios, palato, gengiva, tetos, escroto, chifres, base de chifres, espaços interdigitais e também edema, hemorragia, congestão de todo o trato digestório, ou edema, congestão e aumento de volume de linfonodos mesentéricos de pescoço e de cabeça. As lesões microscópicas são observadas necrose de células epiteliais, acúmulo de muco nas células inflamatórias e debris de todo o intestino, vasculite com acúmulo de células mononucleares no coração, cérebro e córtex adrenal. O diagnóstico dessa doença ele é feito por vários laboratórios. Existem várias formas de serem feitas, né? E aí vai depender muito da condição financeira, né? Do tamanho do plantel, né? Enfim, aí tem uma infinidade de buscas para ser um diagnóstico preciso, né?
Mas aí tem um único que é o da Index. A Index, que ele é feito com o teste de ELISA, né? E ele confirma, né? Ele consegue fazer o diagnóstico de presença de bezerros PIs da propriedade, né? Então, só que aí tem um custo muito elevado. Porém, tem outras formas de serem feito, mas esse é o principal, né? Da Index, acho que é assim que se pronuncia. É o laboratório reconhecido como o mais famoso por fazer esse controle desse diagnóstico dessa doença. E é feito pelo ELISA, né? Então, só por isso ele já tem um custo um pouco mais elevado. Mas aí também temos diagnósticos diferenciais de BVD por conta dos acometimentos de diarreia, né? Tudo que for diferencial de diarreia, a gente pode colocar como rotavírus, né? O coronavírus, colobacilose, enterovírus, salmonelose, verminoses, coccidioses, né? Como eu falei, de diferencial de diarreia. E para diferenciar os causadores da infertilidade, tem leptospirose, IBR, brucelose e neosporose. Aí, para diagnóstico diferencial de IMD, é a febre catarral maligna e febre aftosa e estomatite vesicular, são essas três. A prevenção dessa doença, claro, vacinação, tem vacinação, ela é eficaz. E nada mais do que a identificação de bezerros PIs, né? Então, existem outras formas de você fazer com inoculação de vírus, você vai verificar se ele tem resposta ou não imunológica. Se ele não tem resposta imunológica, provavelmente ele é um PI, né? Você faz em vários animais e alguns, ou então não tem reação para aquele vírus, provavelmente, né? Porque vendo todo esse histórico, né, desse bezerro PI que a gente acabou de estudar, você consegue diagnosticar. E aí você pode até fazer mais a fundo, se for o caso, mas senão você já consegue excluir ele do plantel para não causar esse problema, tá? Então, o principal foco é identificar esses bezerros PIs, que eles são os causadores, os grandes causadores da doença das mucosas, que é a que mais tem alta letalidade, né? Então, vacinação para todo o plantel e identificar bezerro PI. Seria isso. E muito obrigada, espero ter ajudado.